Nós temos que nos preparar para esse que pode ser o maior evento da história da humanidade. O asteroide 2013 TV-135, que é uma colossal rocha de aproximadamente 450 metros de diâmetro, está em rota de colisão com a Terra e já tem data marcada. Anotem aí a data do apocalipse no calendário de vocês. 26 de agosto de 2032. Istambul está sob ameaça. Pilotos relatam quase colisões com OVNIs misteriosos. O céu de Istambul, capital da Turquia, se tornou palco de eventos perturbadores, eu diria, nos últimos dias. Diversos pilotos comerciais relataram encontros assustadores com objetos voadores não identificados que desafiam todas as leis da física conhecidas. As misteriosas aparições aconteceram em pleno voo, colocando centenas de vidas em risco. Segundo relatos, esses tais OVNIs ou UAPs surgiram de um absoluto nada, movendo-se em velocidades impossíveis e realizando manobras que nenhuma aeronave terrestre poderia executar. Em pelo menos 2 casos relatados, os pilotos precisaram fazer manobras evasivas para evitar colisões iminentes. E o mais assustador, esses objetos simplesmente desapareceram sem deixar rastros nos radares. Fontes internas da aviação da Turquia afirmaram que as autoridades turcas estão cientes do fenômeno, mas estão mantendo um silêncio ensurdecedor. Então, com todos esses casos de acidentes aéreos acontecendo recentemente, eu não posso ignorar os fatos e pensar que, de uma certa forma, essas coisas estejam conectadas. Será que as autoridades estão encobrindo algo? Será que isso, na verdade, é uma arma militar secreta ou algum tipo de teste militar secreto? Ou será que nós estamos tendo verdadeiramente um contato extraterrestre? Os especialistas em ufologia que analisaram esse caso alertaram que esses eventos que aconteceram em Istambul na semana passada seguem um padrão global, ou seja, isso está acontecendo em todos os lugares do mundo. E eu não posso deixar de pensar que isso seria parte de uma crescente presença de alguma coisa que nós desconhecemos aqui no nosso planeta. Ou também nós podemos considerar a hipótese de uma tentativa da elite para tentar encobrir uma tecnologia totalmente revolucionária. O fato é que, enquanto a mídia tradicional ignora o perigo, os pilotos profissionais estão testemunhando algo que eu diria que é inexplicável. E se um desses UAPs causar um acidente catastrófico? Bom, por enquanto nós estamos sendo mantidos no escuro sobre essa história. Tem alguma coisa muito maior acontecendo nos céus do mundo e o que aconteceu em Istambul pode ser apenas o começo de tudo isso. A realidade que nós conhecemos pode ser apenas uma ilusão. Bom, pelo menos é isso que dizem cientistas envolvidos em um experimento quântico que eu diria que é inovador, onde eles afirmam que eles encontraram evidências de uma estrutura dimensional que desafia tudo que nós conhecemos sobre a física. Esse experimento explorou uma hiperdimensão matemática de 37 dimensões e ele foi liberado por Zheng Hao Liu, da Universidade Técnica da Dinamarca. Esse estudo explorou uma hiperdimensão matemática que tem 37 dimensões, mostrando que o universo pode ser muito mais estranho do que nós jamais podíamos imaginar. Os pesquisadores realizaram testes de entrelaçamento quântico complexos e observaram comportamentos impossíveis, segundo a física tradicional. Essas partículas podem interagir através de diversas dimensões ocultas, algo que desafia as leis do espaço-tempo. E afinal de contas, o que isso significa? Bom, isso pode indicar a existência de universos paralelos ou mesmo um novo nível de realidade que transcende
a nossa compreensão. Curiosamente, essas descobertas ecoam antigas teorias místicas e até ocultistas, que há séculos falam sobre planos de existência que vão além dos sentidos humanos. Então, será que nós estaríamos finalmente vislumbrando a estrutura oculta do cosmos? Ou será que nós estamos apenas arranhando a superfície de algo ainda mais profundo? Bom, as autoridades científicas, no momento, estão hesitando de divulgar todas as implicações dessa pesquisa. E os teóricos da conspiração já começaram a especular, porque será que seria essa a prova de que a nossa realidade é um holograma controlado por forças superiores? Seriam essas dimensões acessíveis através de estados alterados da consciência? Bom, todas essas perguntas permanecem sem resposta, pelo menos agora no presente momento. E se eu tiver mais informações sobre essa história, eu trago aqui para vocês em outro vídeo. Um material coletado do asteroide Bennu acaba de fornecer evidências chocantes, ou seja, ele acaba de fornecer evidências que comprovam os blocos fundamentais da vida, blocos esses que estão espalhados pelo nosso universo inteiro. A análise das amostras foram trazidas pela missão OSIRIS-REx da NASA, e essa missão confirmou a presença de moléculas orgânicas essenciais, fortalecendo a teoria de que a vida pode ter se originado no espaço e ter se espalhado por meio de asteroides. Os cientistas identificaram compostos de carbono e água em Bennu, sugerindo que condições propícias para a vida podem existir e que essas condições vão muito além da Terra. Isso reforça ainda mais aquela ideia que a gente tinha da panspermia e a teoria de que micro-organismos podem viajar pelo cosmos, colonizando planetas. Mas depois dessa descoberta aí, que não saiu na mídia tradicional, você não ouviu a televisão falando sobre isso e você nem vai ouvir, eu fico me perguntando, o que será que de fato as autoridades estão nos escondendo? Porque se esses compostos são tão comuns no espaço, por que nós ainda não encontramos vida alienígena? Será que nós estamos sendo preparados para uma grande revelação? Enquanto os cientistas analisam os resultados, os teóricos da conspiração já começaram a trabalhar e eles alertam que essa descoberta pode ser apenas a pontinha do iceberg. O que mais Bennu poderia esconder? Seria essa a prova definitiva de que a vida não é um fenômeno exclusivo da Terra? Bom, a verdade, meus queridos, pode estar mais próxima do que nunca. Mas será que nós estamos preparados para aceitar essa verdade? Você deve se lembrar muito bem do caso que aconteceu no ano passado, daquela imensa onda de avistamentos de OVNIs em New Jersey. Bom, no auge de uma onda de avistamentos de drones misteriosos em New Jersey, a administração de Donald Trump veio a público para afirmar que essas máquinas eram deles. Ou seja, que esses OVNIs, que esses drones eram dos Estados Unidos mesmo. Mas será que essa é toda a verdade? Bom, os relatos começaram a surgir em 2019, quando cidadãos e pilotos comerciais notaram enxames de drones operando em formações coordenadas e movendo-se de maneira totalmente incomum. O pânico e as especulações tomaram conta das redes sociais nos últimos tempos, porque as pessoas querem saber: seriam esses testes militares? Seria isso uma tecnologia extraterrestre? Ou será que tudo isso é parte de algo mais sinistro? Bom, quando pressionado, o atual governo dos Estados Unidos finalmente declarou que os drones pertenciam às suas próprias operações e se recusaram a divulgar detalhes sobre essa missão e sobre os propósitos dessa missão. Mas essa resposta do governo Trump gerou ainda mais suspeitas. Por quê? Porque o Trump prometeu revelar todos os detalhes e depois surgiu com esse papinho, o que na minha humilde opinião é papinho, gente. Porque para que tanto sigilo para uma coisa que é tecnologia dos Estados Unidos mesmo? E principalmente, por que tantas acusações contra o outro governo?
Por que tantas especulações? Bom, quem aí acha que eles estão mentindo, levanta a mão. Os pesquisadores independentes de OVNIs apontam que esse evento pode estar ligado a projetos de tecnologias avançadas ou até mesmo a operações secretas que envolvem forças desconhecidas. Nós estamos, com certeza, sendo preparados para algo maior. Mas o que é maior? E principalmente, por que nós começamos a ser preparados agora? Porque, afinal de contas, se eram apenas drones militares convencionais, por que os Estados Unidos demorou tanto tempo para assumir a autoria? Na minha humilde opinião, eles simplesmente assumiram a autoria porque eles não sabiam em quem colocar a culpa e eles prometeram uma resposta para o público. Então é mais fácil trazer a culpa para si e ficar quietinho do que falar a verdade. Mas eu posso lhes dizer que aí tem coisa, e tem coisa muito oculta mesmo, e assim que essas informações forem divulgadas, eu trago aqui para vocês. O famoso diretor de cinema e atual investigador de OVNIs, James Fox, trouxe à tona uma das revelações mais impactantes da ufologia moderna. Ele disse que ele tem imagens reais de alienígenas que foram capturadas durante o incidente de Varginha, no Brasil. Segundo James Fox, que passou muitos anos investigando esse caso, existe um vídeo secreto que mostra um ser extraterrestre vivo. Vídeo esse que está sendo mantido em sigilo pelas autoridades. Nós não podemos esquecer que o incidente de Varginha, que aconteceu em 1996, é um dos mais enigmáticos eventos da história da ufologia. As testemunhas relataram a queda de uma nave alienígena e a captura de seres estranhos por parte do exército brasileiro e também relataram um possível envolvimento dos militares norte-americanos. O James Fox afirma ter entrevistado esses militares e civis que tiveram contato direto com esses seres e também que tiveram contato com a operação de encobrimento. O James Fox revelou em uma entrevista recente que esse material foi gravado dentro do Hospital Humanitas, que fica em Varginha. E segundo as suas fontes, esse material está armazenado em um disco rígido específico que ainda está inacessível. Essa filmagem seria, então, a evidência definitiva de que o governo esconde informações cruciais sobre o contato com extraterrestres. Mas espera aí, gente, se essa filmagem realmente existe, por que ela ainda não veio a público? Será que eles estão apenas enchendo mais e mais e mais linguiça com esse caso, que já tem linguiça demais? Pelo menos na minha humilde opinião. Ou será que o James Fox está falando a verdade? Muitos acreditam que o governo e as agências secretas mantêm essas informações em segredo justamente para evitar um pânico global ou para monopolizar os avanços tecnológicos que são derivados dessas interações. Mas o Fox prometeu continuar com a sua busca pela verdade e ele disse que novas revelações podem estar a caminho. Eu, sinceramente e particularmente, meu povo, só acredito quando um vídeo desse sair. E se o vídeo for realmente credível. Por enquanto, eu acho que ele está inventando coisas que não existem. Mas é óbvio que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Um livro raríssimo do século XVII que fala de vida em outros planetas foi descoberto. Essa descoberta desafia completamente as narrativas convencionais da história. E ele sugere que o conhecimento sobre a vida extraterrestre é ocultado há séculos. O livro é intitulado O Mundo Celestial Descoberto, ou Conjecturas sobre os Habitantes, Plantas e Produções do Mundo dos Planetas. Essa obra foi atribuída ao matemático e astrônomo holandês Christian Huygens, e ela levanta questões muito perturbadoras sobre o que as elites científicas e religiosas da época sabiam e deliberadamente esconderam do público. Esse livro foi descoberto pelo avaliador de livros Jim Spencer durante um evento de avaliação de antiguidades na Inglaterra. E o livro não apenas especula sobre a existência de vida em outros planetas, mas também questiona por que Deus teria criado outros mundos apenas para serem observados de longe. O autor também sugere que seres inteligentes em outros planetas possuiriam mãos
semelhantes às mãos humanas e pés similares, a menos que eles tivessem desenvolvido a capacidade de voar. Ele também propõe que esses seres participariam de atividades como astronomia, navegação e música e que enfrentariam desafios comuns, os mesmos que a gente tem aqui no planeta Terra, como pobreza, guerra, e que eles eram seres que impulsionavam a invenção de novas coisas e também o progresso. A profundidade dessas especulações levantaram muitas suspeitas sobre a verdadeira extensão do conhecimento de Huygens e de seus coleguinhas. Então, seria possível que, já lá atrás, no século XVII, havia uma compreensão mais avançada da vida extraterrestre? Compreensão essa que foi, de alguma forma, que nós desconhecemos, suprimida para manter o controle sobre a população? O próprio Jim Spencer, que encontrou o livro, que descobriu o livro, descreveu o livro como sendo um achado de outro mundo. E o leilão dessa obra está estimado em $4.000. E eu fico me perguntando, quem é que se beneficiaria em adquirir esse livro? Porque, dependendo de quem comprar, o livro vai ser escondido novamente e o conhecimento que existe nele também vai ser ocultado. Nós temos que nos preparar para esse que pode ser o maior evento da história da humanidade. O asteroide 2013 TV135, que é uma colossal rocha de aproximadamente 450 metros de diâmetro, está em rota de colisão com a Terra e já tem data marcada. Anotem aí a data do apocalipse no calendário de vocês. 26 de agosto de 2032. As chances de impacto inicialmente eram estimadas em 1 em 63 mil. Depois, elas foram ajustadas para 1 em 345 mil. Mas não se engane com essas chances, porque os cientistas alertam que a ameaça é tal e iminente. Esse asteroide não é novo, ele foi descoberto em 12 de outubro de 2013 pelo astrônomo ucraniano Borisov. E ele já passou perigosamente perto da Terra em 16 de setembro de 2013, a uma distância cósmica mínima de 6, quase 7 milhões de quilômetros. Se acontecer, se esse gigante colidir com o nosso planeta, a liberação de energia seria equivalente a 3.200 megatons de TNT, ou seja, algo que seria comparado a 60 vezes mais potente que a bomba de Tsar, que é aquela maior bomba nuclear já detonada. Então, nós pegamos aquela bomba, multiplicamos ela por 100 e temos mais ou menos uma ideia do que esse asteroide vai fazer com a Terra. As consequências, obviamente, seriam catastróficas e esse asteroide tem um potencial de exterminar milhões e devastar continentes inteiros. E o que me preocupa não é isso. O que me preocupa é o que não estão nos contando, porque o tempo está se esgotando e é imperativo que nós estejamos vigilantes e preparados, principalmente com as notícias mais tendenciosas, porque, afinal de contas, nós nunca sabemos qual é o interesse de fato do governo, das elites e das religiões por trás dessas narrativas. Mas a contagem regressiva para 2032 já começou e o destino da humanidade pode estar em jogo. Eu não sei o que vocês pensam disso, mas eu sou Team Asteroide, porque nas atuais condições, do jeito que o mundo está, do jeito que os humanos estão, um asteroide catastrófico deixa de ser uma ameaça iminente para virar uma esperança. Então, sim, eu sou Team Asteroide. Comenta aqui embaixo se você é Team Humanidade ou se você é Team Asteroide.